Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisena, estou aqui com mais um BetBox Tips, onde eu vou trazer dicas de apostas sobre os jogos que acontecem nessa quarta-feira. Pois é, quarta-feira e tem final. Pois é, final de Liga da Conferência da UEFA. Vamos para a tela então? Tá aí. Olympiacos da Grécia contra Fiorentina da Itália. Esse é o jogo, pessoal. Jogo único, tá bom? Nossos especialistas mandaram uma análise que é o seguinte. Bom, jogo único, quem vencer é o campeão. Se terminar empatado, temos prorrogação e pênaltis. O Olympiacos da Grécia é uma surpresa ter chegado nessa final, né? Eliminou o Aston Villa na rodada anterior. Aston Villa que fez uma excelente temporada na Premier League e ninguém esperava que ia cair diante do time grego. A Fiorentina é um bom time, então a expectativa é de um jogo interessante, né? Apesar então do Olympiacos chegar como surpresa. A Fiorentina é um pouco inconstante aí no campeonato italiano, mas foco total aí para essa Liga da Conferência depois que começou a engrenar. Esse tipo de jogo, uma final que tem um jogo único, favorece muito as linhas de gols, né? Acima de 1,5 ou 2. Por quê? Porque é um jogo tenso no início, mas assim que sair um gol, e torcendo-se que saia um gol aí no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o outro time que tomou 1-0 vai ter que partir para cima porque, né, já está perdendo aí a taça, né? Vai perder aí o troféu, o título de campeão, já que é um jogo único, alguém saiu com 1-0, o outro precisa se abrir. Então, ou deve tomar um gol, ou vai conseguir empatar. Então, tende a esquentar o jogo. Claro que se ficar naquele 0-0 até o final, aí complica a nossa situação. Mas então, os nossos especialistas acreditam aí nesse perfil de partida e nós vamos então com a dica acima de 1,75 gols, que está pagando aqui quase 1,5, tá vendo? 1,475. É aquela que fica entre o 1,5 e o 2, ou seja, metade do dinheiro que você colocar vale como acima de 1,5 e metade do dinheiro vale como acima de 2 gols. Para ganhar, a gente precisa de 3 gols na partida, a gente ganha essa aposta inteira. Se tiver 2 gols na partida, a gente ganha metade da aposta ainda assim. A gente só perde se não tiver nenhum gol, se for 0-0 ou 1-0, tá bom? Quem quiser odds maiores pode ir direto no acima de 2 gols, tá? Tá pagando 1,625. Essa fica como a segunda dica. Acima de 2 gols, aqui também precisa ter 3 gols ou mais, tá? Se tiver só 2 gols, a diferença é que aqui a gente recebe todo o dinheiro de volta, não ganha nada e também não perde nada, tá? Mas você ganha aí mais valor nas suas odds, caso tenha 3 gols. Fica então essa dica para a final entre Olympiacos e Fiorentina. E aí a gente vem para a nossa América do Sul, onde temos Libertadores rolando, a última rodada de Libertadores, crucial para alguns times que ainda não conseguiram garantir sua classificação para a próxima fase. E temos aqui o Cerro Porteño do Paraguai e o Colo-Colo do Chile. Um jogo sem muito favoritismo também, você vê aqui pelas odds. Essa partida é como se fosse um mata-mata aqui nesse caso, né? Porque o Fluminense é o líder desse grupo com 11 pontos e não tem mais como ser alcançado. Então o Fluminense já está garantido na primeira colocação do grupo. O Cerro Porteño e o Colo-Colo estão empatados com 5 pontos na segunda colocação. É o último jogo, ou seja, quem ganhar passa. Sendo que se houver empate, vai aí ser analisado o saldo de gols, tá bom? Por isso é um jogo que deve ficar aberto também em algum momento, porque quem marcar vai, né, trazer o desespero para o outro time que vai buscar o resultado, né? Então a gente acredita também numa partida com alguns gols, tá? Igualzinho a final lá da Liga da Conferência. Vamos dar uma olhada aqui no acima de 1,75 gols. Você vê, pagando 1,575, acima de 1,75 é aquela aposta que fica 1,5,2 e essa fica sendo a dica principal, tá bom? Se você também acredita, da mesma forma que na outra partida, fica a segunda dica que é bem parecidinha,
que é acima de 2 gols, tá bom? Fica acima de 2 gols completa, essa daqui tá pagando 1,825, tá bom? Você vê que, claro, Libertadores sai menos gol do que na Europa, né? Então você vê que as odds mostram essa diferença. Nas mesmas apostas pagam mais aqui, porque é mais difícil sair gol aqui na América do Sul. Mesmo assim, vale bastante a pena esse acima de 1,75 ou o acima de 2. E aí torcer para sair um gol logo no começo da partida, tá bom? Vamos para a Copa Sul-Americana direto? Vamos, porque temos aí também um time tradicional, né? Boca Juniors, Boca da Argentina contra o Nacional Potosí. Olha só, qual que é a situação aqui? O Boca não é mais aquele timaço que dava medo em todo mundo, né? Que a gente conheceu aí, principalmente na Libertadores. Dessa vez só conseguiram a vaga para a Sul-Americana e nem estão indo tão bem assim, né? Nem estão indo tão bem assim. Na própria Copa Sul-Americana, levou 4 gols do Fortaleza, né? O que seria impensável aí há anos atrás. Então, o time chega para essa partida em segundo lugar do seu grupo. Está na segunda posição do grupo com 8 pontos. O Fortaleza lidera esse grupo com 10 pontos e o Nacional de Potosí é o terceiro com 7 pontos. Ou seja, se o Nacional de Potosí vencer, se classifica e tira o Boca aí da disputa. E mesmo assim, o Boca com 8 pontos pode até passar o Fortaleza, né, dependendo do resultado do Fortaleza, e sair em primeiro do grupo, ou seja, o grupo está em aberto nessa última rodada. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam na Sul-Americana, só que tem uma diferença grande na Sul-Americana. O primeiro do grupo avança direto para as oitavas de final, e o segundo tem que disputar mais uma partida antes das oitavas de final. É um jogo a mais e é um jogo onde ele pode ser eliminado, né? Então, por isso que os times querem sim ficar em primeiro do grupo. As casas de apostas estão considerando o Boca muito favorito. Olha só, pagando 1,071. Será que era para esse tamanho favoritismo? Jogando em casa, é o melhor time? Claro que é favorito, mas não tanto assim. Por isso, a gente vai para o lado do time da Bolívia, o Nacional Potosí. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos dar um handicap aqui? Vamos dar uma olhada no handicap pro Potosí. Olha só, mais 3 pro Potosí. Gente, você sabe o que significa essa aposta? Que a gente ganha a aposta mesmo que o Nacional Potosí perca por 2 gols de diferença. Ou seja, se for 2-0, a gente ganha essa aposta ainda, a 1,650. Se for 3 gols de diferença, vamos dizer que foi 5-2, né, para o Boca, a gente não perde a aposta, o site vai devolver. Então, se for 3 gols de diferença, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente só vai perder essa aposta se o Boca vencer por 4 gols de diferença. Eu não sei se isso acontece, se você pegar aí o retrospecto recente do Boca. Gosto muito dessa aposta para você fazer sozinha ou combinar numa dupla aí com uma outra bem provável aí na casa de 1,20, por exemplo, tá bom? Vai ser uma ótima aposta e essa fica a nossa dica. Pessoal, no primeiro turno, tudo bem que foi na Bolívia no primeiro turno, mas sabe quanto foi esse jogo? 0-0, 0-0 entre o Nacional e Boca. E nas 2 partidas que o Boca venceu aqui na Libertadores, foram por 1 gol de diferença. Então, as 2 vitórias da Libertadores dessa temporada do Boca foram por 1 gol de diferença. Será que vai meter 4? Eu acredito que não. Ótima aposta, de olho nessa dica. Então, handicap Nacional Potosí, mais 3. E daí a gente vem para mais um jogo da Sul-Americana que a gente estava falando desse grupo, né? É o Fortaleza contra o Sportivo Trinidense, tá bom? O Sportivo Trinidense. Olha só, o Fortaleza, que é o primeiro do grupo, enfrenta o último colocado, o Sportivo Trinidense, para garantir essa primeira colocação e avançar direto para as oitavas de final, pulando um jogo aí, um degrau aí dessa escada. O Trinidense não joga por mais nada, não tem chance de se classificar, tá vindo como visitante, um time pior, ou seja, muito favoritismo pro Fortaleza, tá bom? Jogando em casa, melhor time e precisa do resultado para garantir a primeira colocação. Esperamos uma vitória do Fortaleza e a gente vê isso nas odds, né? Tá pagando muito pouco. Então, quando isso acontece, a gente vai para aquela vitória desde o primeiro tempo, né? Halftime / full time pro Fortaleza, olha só, hein? 1,53 intervalo / final do jogo, tá bom? HT / FT, Fortaleza para ganhar ao intervalo e Fortaleza para ganhar
ao final do jogo, tá bom? No primeiro turno, quando essa partida foi fora de casa, o Fortaleza venceu por 2-0, tá bom? E abriu o placar já aos 5 minutos de jogo, ou seja, teríamos ganhado aí o halftime / full time. E agora, jogando em casa, será? Eu acredito também nessa aposta, então, intervalo final do jogo para o Fortaleza. E daí a gente vem para nossa já tradicional Liga das Nações do voleibol feminino, semana de disputa feminina. Voltamos a Macau, né, na Galaxy Arena, para Itália e França no voleibol feminino. Pois é, mais uma rodada de jogos aí, é a segunda semana da Liga das Nações do voleibol, né, ou a Nations League. A França é o país sede das Olimpíadas, nas Olimpíadas que vão acontecer esse ano em Paris. E por isso já tem a vaga garantida nas Olimpíadas. Então não precisa de resultado nenhum aí para se classificar. Claro que precisa treinar, entrosar o time, que é o que os times classificados estão fazendo. A Itália ainda não garantiu sua ida para as Olimpíadas no vôlei feminino. Pois é, está tentando a classificação através dessa disputa, que é a Liga das Nações, que dá pontos para o ranking mundial e 5 países serão convidados através do ranking. Então é importante somar pontos a cada jogo, tá bom? Como tem uma boa posição no ranking mundial, a Itália meio que já está se sentindo tranquila e resolveu deixar descansar algumas jogadoras na primeira semana, ou seja, não entrou com o time titular, o time mais forte. O que aconteceu? Mesmo assim foi bem, né? 3 vitórias em 4 partidas, ou seja, só não ganhou um jogo. Para essa segunda semana, a Itália listou sim as suas principais jogadoras, tá bom? A França, pelo outro lado, das 4 partidas iniciais só ganhou uma, ou seja, perdeu 3, né? A França está também um degrau abaixo dos grandes times do voleibol feminino, não está nesse mesmo patamar da Itália, por exemplo, né? O time masculino da França, sim, é um dos melhores times do mundo e também campeão olímpico, mas o feminino está um pouco abaixo. Então a tendência aqui é uma vitória da Itália. Você vê que as odds estão realmente muito baixas, né? 1.01 aqui, não dá nem para apostar. Então a dica dos nossos especialistas é que vai ser um jogo fácil para a Itália e vai ser 3-0 para a Itália. Aí você tem várias formas de encontrar esse resultado dependendo do site que você usa para apostar. Tem site que vai ter a opção 3-0, né, exatamente para a Itália, e tem site que vai dizer assim que a França não vai ganhar nenhum set ou que o handicap é menos 2,5 para a Itália. Qualquer forma dessa diz a mesma coisa. Olha aqui, ó, placar correto, por exemplo, 3-0 para a Itália, pagando 1,47, tá bom? Então 1,47, 3-0 para a Itália. Se você quiser ver outra forma de falar a mesma coisa, é aqui, ó, handicap para a Itália, menos 2,75, você vê que paga igual 1,47. Tá bom? Essa é a dica, então, um jogo fácil de 3-0 para a Itália. Se a França ganhar um set aqui, a gente perde essa aposta, tá bom? Outra partida que temos na Liga das Nações, deixa eu já procurar aqui, é Holanda e China. Vamos lá, vamos procurar aqui, ó, Holanda e China. Tá aqui, ó, China e Países Baixos, tá bom? Vamos clicar aqui para abrir, aqui, ó, China e Países Baixos, também ocorre em Macau, né, na Galaxy Arena, que é a casa aí da China, né, que está, claro, Macau é um território aí que é parte da China. Então, China jogando aí contra Holanda ou Países Baixos. A China é uma das potências do voleibol mundial, né? E ainda busca vaga pelo ranking para as Olimpíadas, ou seja, a China não está classificada. Por isso, o time está entrando com o máximo de força possível, o treinador colocando as melhores jogadoras chinesas, tá bom? A Holanda também se encontra na mesma situação, né? Busca sua vaga e deve vir completa, time titular, mas é um time pior que a China, né? Então, Países Baixos aí é um time inferior. A China, você vê aqui que as odds para a vitória da China, bem parecido com o jogo anterior da Itália, muito baixas, 1.132, né? 1.13, mudou agora aqui, ó, 1.13 as odds para a vitória da China. Como não dá para apostar, é muito baixo, a gente vai no handicap de menos 1,5 para a China, né? Então, vamos procurar aqui. Tá aqui, ó.
handicap menos 1,5 para a China, pagando 1,36, tá bom? Qual que é a diferença? A China precisa vencer, mas aqui ela tem que vencer de 3-0 ou 3-1, tá bom? Se ganhar de 3-2, a gente perde essa aposta. Então, a Holanda, ou seja, os Países Baixos, só pode ganhar um set, né? Para a gente conquistar aí essa aposta. A gente acredita que a China é superior e vai ganhar de 3-0 ou 3-1. Tá? Isso deixa a gente com mais uma dica. Temos tempo para mais uma dica e vamos para ela. Nós temos aqui Alemanha contra Turquia, tá bom? Vamos clicar aqui então. Alemanha contra Turquia ocorre em Arlington, no College Park Center, tá? Essa é a sede aí desse grupo aí da Liga das Nações. Alemanha contra a Turquia. A Turquia, que foi a sede da primeira semana, é um dos melhores times do mundo no voleibol feminino. E o que ajudou muito foi a naturalização da oposta cubana, a Vargas, tá bom? A Vargas cubana se naturalizou turca e reforçou muito essa equipe aí de vôlei da Turquia, né? Então, é uma das maiores jogadoras do mundo, né? A Vargas, e melhorou bastante, então, esse time. O time da Turquia é o atual campeão da Nations League e defende o título. Está com as suas principais jogadoras inscritas, mas não tem entrado com todas elas nas partidas. Tem feito um rodízio aí e tem colocado algumas reservas aí em algumas partidas. A Alemanha tenta ainda sua vaga para as Olimpíadas pelo ranking, tá? E é um time inferior que esse time da Turquia no papel. Então, mesmo que a Turquia entre com o time não titular completo, é melhor do que o time da Alemanha. Se você for olhar nas odds aqui, mais um clássico exemplo, pagando 1,08 para a vitória da Turquia, que parece ser quase certa, né, segundo os sites de apostas. Então a gente vai também procurar o handicap de menos 1,5, que é para a Turquia ganhar de 3-0 ou 3-1, tá bom? Vamos dar uma olhada então como que tá esse 1,5 aqui, ó. Vamos procurar, às vezes não. Aqui, achei, ó, handicap do time 2, menos 1,5, pagando 1,26, tá bom? Bem baixinho essas odds, mas vale a pena para você fazer uma dupla. Eu mesmo já falei hoje de algumas dicas aí para você fazer uma duplinha com uma aposta de 1,20. Essa pode ser uma delas, a Turquia para vencer de 3-0 ou 3-1 da Alemanha, beleza, pessoal? Bom, com isso a gente vai ficando por aqui. Esse foi o BetBox Tips de hoje. Amanhã eu vou voltar com mais dicas. Lembrando vocês, seguir os nossos canais nas redes sociais. Temos @BetBoxTV no YouTube, onde a gente tem as nossas dicas diárias e também vídeos de outros programas aí de poker, de apostas e outros esportes na programação do canal, tá bom? Tem também TikTok, Instagram, tudo é @BetBoxTV. Segue lá, confere tudo que acontece aí dos outros programas e dos outros apresentadores. E eu fico por aqui, beleza? Amanhã tem mais dicas.